O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos irmãos e irmãs, tomemos assento para meditarmos um pouco a palavra de Deus de hoje. Meus queridos irmãos e irmãs, alegra muito o coração de Deus uma alma grata, um coração agradecido por tudo que nosso Senhor nos dá, porque Ele é bom, é misericordioso e é benevolente. Sejamos sempre gratos. Não pode estar desequilibrado as nossas petições e nada de gratidão, ou sempre gratidão e não pedir nada, porque Deus é Pai. Algumas pessoas dizem assim: eu nunca peço nada para Deus, eu só agradeço. Não, peça também, peça, mas peça aquilo que vai engrandecer a sua alma e que vai te ajudar no caminho da salvação. Não peça coisas desse mundo, peça a Deus o dom da sabedoria, de fugir do pecado, de ser santo, de lutar contra o demônio e as tentações. Peça a graça de ser santo, mas devemos agradecer pelos dons. A primeira leitura vem mostrar para nós que a sabedoria de Deus foi nos dada aos grandes e aos pequenos. E a sabedoria de Deus, ela foi dada também, principalmente, para aqueles que detêm uma ordem, uma missão. Foi dado a autoridade. E nós ouvimos bem a primeira leitura que Deus tratará com rigor aquele que não amar os irmãos e que não trabalhar em favor da salvação do próximo. Nós costumamos olhar para a imagem de Jesus ou só ouvir falar de que Deus é amor, bondade, misericórdia, é aquele olhar benevolente, e esquecemos do olhar
acima de todos os povos, e Deus está acima de todas as nações, de todos os reinos e de todos os governos. Ele é o Senhor das nossas vidas, e todos os que possuem algum tipo de autoridade nesta vida serão julgados conforme a exerceram. Nós escutamos a primeira leitura. Todos nós seremos cobrados, ou mais ou menos, mas todos nós seremos cobrados, porque Deus tem que exercer a justiça diante daquele que recebeu o seu dom da autoridade para servir e amar, e não para prejudicar e matar. Porque todas as vezes que agimos contra a vontade de Deus e causamos morte ou prejuízo de alguém, tem que haver uma reparação. Não fiquemos pensando ou nos acostumando a ouvir que Deus é amor e que vai perdoar tudo e todos, se não houver arrependimento, que no céu estará o mal e o bem, né? O bandido, o inocente, o corrupto e o justo, se não houver arrependimento. Cuidado com esse tipo de doutrina que está hoje em todos os lugares. Entrará no céu quem escutar a palavra de Deus, praticar a sua lei, rezar e buscar servir a Deus e os seus irmãos. Porque o Senhor conhece as nossas obras, o Senhor conhece as nossas intenções, e não importa se estamos dentro da igreja ou não, todos irão ser julgados com autoridade máxima ou autoridade pequena. O pai, a mãe, o bispo, o padre, os religiosos, quem tem uma autoridade sobre o outro para salvar e bem educar e exortar, será julgado. Todos nós. Mas a primeira leitura está falando da autoridade que foi dada diante dos grandes. Portanto, pior será para nós que recebemos a fé e a verdade, e ao invés de se converter e de mudarmos a nossa vida, chorar os nossos pecados, nós vemos muitos que estão brincando, zombando com as coisas de Deus, e nada se leva a sério. Ao homem foi dado morrer uma só vez, e depois da morte o julgamento, e depois o céu ou o inferno. Faz muito bem para nós visitarmos um cemitério de vez em quando, não é? Lá está o pobre, o rico, o pequeno, o grande, os reis, os plebeus, os ditadores, os agonizados, os doentes, os cheios de saúde, os humildes. Não é isso? Lá no cemitério, todos estão a par da mesma situação. O que vai fazer a diferença depois é o tanto que amou e o bem que serviu diante do julgamento de nosso Senhor. Aí sim haverá a grande separação. Por isso que Deus nos deu sabedoria para sermos santos e colocarmos a serviço a nossa vida, a serviço o nosso ser. Porque o pequeno, diz a primeira leitura, pode ser perdoado por misericórdia. Os poderosos e as autoridades serão examinados, porque conhecem a lei de Deus e não fizeram a sua vontade. Qual é a autoridade de um padre, de um bispo, de um chefe de uma nação? Meus irmãos, trabalhar em favor da vida, servir ao próximo, servir a nação, pregar a doutrina, ensinar o Evangelho, o caminho para o céu. Não
aqueles que mentem e fazem os outros a pecar e espalham ideologias e falsas doutrinas para destruir a vida humana. Ai dos que perseguem e calam a verdade, pior ainda será para estes dentro da igreja que se diz que é católico, mas de Deus e de fé e de doutrina não entendeu nada. É preciso pedir a sabedoria de Deus. Cuidado dos que estão em estado de pecado mortal, em vida errada, que não ainda arrumou o caminho, e eles insistem em comungar sem se confessar. 5 comungam, 5 confessam, 100 comungam. Tem algo errado aí. Não insistamos, a lei não é nossa, meus irmãos, a lei é de Deus para a nossa salvação. Se estarmos caminhando em pecado, não podemos receber a Eucaristia. Tenhamos juízo, tenhamos fé. É preciso nos arrependermos, ter sabedoria de Deus. Amemos a palavra de Deus, observemos o seu mandamento. Pratiquemos a sã doutrina e as coisas santas, possamos ser homens e mulheres de sacramentos, de penitência, de Eucaristia. Não é ir à missa quando eu quero, quando eu me sinto bem ou quando estou bem, é ir à missa todos os domingos e dias santos, porque é pecado mortal se não for. É preciso rezar, é preciso cumprir a lei de Deus. Pratiquemos as coisas santas para sermos salvos, para sermos justificados, porque toda autoridade tem em Deus a sua origem, porque a lei não é minha, eu não faço o que eu quero e eu não penso o que eu desejo. É a lei de Deus, aí está a fé e o amor, porque muitos se esqueceram de que a autoridade que Deus nos confiou é serviço para salvar os seus irmãos. Não é prestígio, não é poder e nem vaidade. Quem age assim corre um grande risco de receber muitíssimas chibatadas, porque conheceu e não viveu. Sejamos gratos, meus irmãos e minhas irmãs, pela verdade que nós recebemos, gratos pelo amor que Deus nos tem e por nos enviar padres santos, que nos dizem a verdade e que nos mostram o caminho da vida. Rezem pelos padres, pelos sacerdotes, para que todos nós possamos nos converter, porque o primeiro a ser julgado será nós, o primeiro do que vocês. E ai daquele que conhece e não obedece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.